Olá, internet, como vocês estão? Eu sou o Kaique. Sejam bem-vindos hoje a mais uma aula. Como começar a investir cometendo menos erros. Bora lá para a aula 2? Aí você me pergunta, mas bom, Kaique, como é que eu posso começar a investir? Por onde eu entro nesse mercado? Bom, para começo de conversa, eu acho que começar a investir, bom, necessita um pouco de conhecimento, certo? Vou estar explicando alguns vídeos sobre formas, livros, coisas em geral que você pode estudar para começar a aprender a investir, mas o intuito principal desse vídeo aqui é como investir do zero. Dicas de como iniciar cometendo menos erros. Vou estar explicando e dando algumas dicas bem simples para poder estar iniciando. O comecinho do começo do investimento mesmo, sabe? Para o pessoal que está começando agora. Vou explicar de forma rápida, intuitiva. Então vamos lá. Vai ser um material curto, mas de forma essencial, prática, bastante importante para você estar iniciando nesse meio, de forma que você venha cometer menos erros ao aprender. Primeiro de tudo, monte a sua reserva de emergência. Por quê? Reserva de emergência, todo mundo sabe que acontece imprevisto, que acontece qualquer coisa que a gente não esperava, sabe? O pneu do carro fura, o pneu da bicicleta fura, algum familiar precisa de algum remédio, qualquer coisa do gênero que a gente não esperava, sabe? E aí que entra a necessidade da reserva de emergência. Para quê? Porque todo mundo sabe que ao pegar empréstimo com banco, por exemplo, cartão de crédito, também é cobrado juros da gente. E você, tendo sua própria reserva de emergência, não vai pagar juros nenhum porque o dinheiro já é seu. Você vai estar ali utilizando para resolver a pendência que apareceu para você, independente do que seja, sabe? Mas, Kaique, o que reserva de emergência tem a ver com investimento? Tudo. A reserva de investimento é o escudo do. Perdão. A reserva de emergência é o escudo dos seus investimentos. Ela protege e cuida dos seus investimentos de forma que, caso venha acontecer algum tipo de imprevisto, você não precise vender os seus investimentos. Porque, por exemplo, caso você tenha algum tipo de renda variável, pode correr o risco das suas ações estarem desvalorizadas e acabarem sendo vendidas por um preço menor do que você pagou por elas, acarretando ali algum tipo de prejuízo. Você vendendo suas ações desvalorizadamente apenas para poder estar resolvendo o problema que surgiu. Por isso é de suma importância que você tenha uma reserva de emergência. E onde você pode estar colocando sua reserva de emergência? Então eu sugeriria algum tipo de CDB de liquidez diária, para quando a emergência surgir, você pode estar resolvendo ela imediatamente, porque e quando começar a investir, não espalhe o dinheiro por aí. Não tem necessidade, inicialmente falando, de você estar colocando R$ 100 aqui, R$ 200 ali, R$ 300 num investimento. Não tem por que estar espalhando, falando inicialmente. Por exemplo, os produtos de renda fixa são protegidos pelo FGC até R$ 250 mil. Ou seja, de uma maneira geral, no começo não tem necessidade de você espalhar o dinheiro em vários pedacinhos, sabe? O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tem uma proteção de crédito de até R$ 1 milhão a cada 4 anos. Ou seja, no início não tem tanto risco assim de você perder o seu dinheiro também. Não precisa estar espalhando o dinheiro para lá, no investimento aqui, numa renda fixa ali, numa LCI lá. Coloca tudo num lugar só, seja assertivo no seu investimento, não precisa estar espalhando ele, tá bom? Então, quando você mantém ele num investimento só, ele tende a dar um retorno maior, porque quanto maior a quantidade de dinheiro no investimento, maior o retorno dele. Quanto menor a quantidade de dinheiro no investimento, menor o retorno dele. Por isso é mais útil que você deixe todo ele junto no investimento só. Caso você esteja numa situação financeira um pouco melhor, mais elevada, aí sim eu te recomendaria fazer a separação em investimentos, dividir o risco ali, tá mitigando um pouco da possibilidade de perda.
e está trazendo também um pouco mais de variedade em ganhos para o seu investimento. Por exemplo, na renda fixa já é coberto pela FGC, não precisa de você estar espalhando sem necessidade. E galera, quando você for investir, estabeleça uma meta mensal do que você pode fazer. Por exemplo, você recebe R$ 2.000 e a sua meta de investimentos é 15% ao mês, por exemplo. Claro que a meta varia de pessoa para pessoa. Você pode investir o quanto você achar que pode inicialmente. Por exemplo, se você tiver condições de investir R$ 100 num CDB nesse mês, você vai lá, aplica seu dinheiro e para. Entende? O que eu quero dizer com estabeleça uma meta mensal e pare ao atingir a meta? Todo mundo sabe que o nosso orçamento mensal é limitado e que a vida também é limitada. Ou seja, quando a gente coloca uma meta de investimentos, a gente acaba não se atropelando ali, porque quando você estabelece uma meta mensal, você vai cumprir ela. Por exemplo, você aplica lá seus R$ 100, tranquilo. No próximo mês, R$ 100. No próximo mês, R$ 100. E aí, o seguinte, você vai aumentando essa meta gradativamente. Vai, a cada vez que você tiver alguma condição melhor ali para poder investir. Também vou estar deixando algumas dicas em um vídeo posterior sobre como aumentar sua margem de investimento para poder estar uma melhor qualidade ali para poder estar aplicando. Mas bom, continuando o assunto, quando você estabelece uma meta, você tem mais facilidade para atingir ela. Por quê? Vamos supor, você bota um objetivo de juntar R$ 3.000 em um ano. Isso dá... Aí você vai tranquilo ali, sem se atropelar, sem furar o seu orçamento, sabe? Vai estabelecendo limites e metas para o que você pode, para o que você não pode fazer. Ver o quanto você consegue investir no mês. Tenta manter sempre uma taxa fixa, a que você mesmo estabelecer, independente do seu orçamento. Por exemplo, se você colocar uma meta de R$ 300 por mês para você, tenta ir colocando R$ 300 esse mês, R$ 300 no mês seguinte, R$ 300 no outro mês, e vai aumentando conforme você conseguir. E lembrem-se, investimento não é uma forma de ganhar dinheiro, mas sim de potencializar o ganho do dinheiro que você já tem em mãos. Bom, uma dica que eu dou para vocês para poder estar investindo bem é ser pontual com suas próprias dívidas. Quando você tem uma dívida, por exemplo, e atrasa ela, é cobrado juros de você, como uma forma de compensar ao dono do dinheiro que você tem pelo tempo que você ficou a mais com o dinheiro dele, além do estabelecido. Ou seja, você vai perder dinheiro em benefício do dono original do dinheiro que você pegou emprestado, seja dinheiro, crédito, qualquer coisa do tipo. E quando você dá parte a mais do seu dinheiro para o seu credor, você inegavelmente está perdendo dinheiro, que é um dinheiro que poderia ser investido, mas não foi porque você atrasou a conta, entendeu? Então tenta sempre ser pontual com suas dívidas, porque elas podem te atrapalhar a investir, limitando o seu orçamento por causa dos juros que você vai ter que pagar caso venha a atrasar suas contas. E as características essenciais do bom investidor são paciência, constância, disciplina, estudo constante e simplicidade. Por quê? Todas essas características se complementam, de forma que um bom investidor tem todas elas. Por quê? Investimento leva tempo, então requer paciência. Para aumentar seus ganhos, requer investimento com constância e com disciplina. Também não podemos deixar de fora de forma alguma o estudo constante e a simplicidade, porque são pequenos detalhes, mas que se renegados fazem toda a diferença. Todas essas 5 qualidades que eu listei para vocês são de suma importância para um bom investidor. Por quê? Todas elas complementam uma a outra. Se você tirar qualquer uma delas, o investimento deixa de ser algo plausível e tirando elas, você torna o investimento uma coisa sem sentido, porque elas são componentes essenciais. É como as rodas de um carro, as asas de um avião. Se você tirar isso, não tem por que funcionar, entende?